Os polvos vêm do espaço sideral? Então, eles são alienígenas? Uma descoberta que os pesquisadores fizeram agora sobre a composição genética das lulas aponta nessa direção. Fiquem até o final para saber tudo sobre as características alienígenas desses habitantes do mar. E se vocês gostarem, eu vou ficar muito feliz com um joinha e um comentário, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube mostre esse vídeo para ainda mais pessoas. Muito obrigado, galera, e sejam bem-vindos! Eu moro na Sicília durante alguns meses por ano e lá você tem muito a ver com lulas. No entanto, elas geralmente são fritas e regadas com um pouco de suco de limão, portanto talvez eu coma lulas regularmente aqui. Por que a descoberta que os pesquisadores fizeram agora realmente indica que os polvos não são deste mundo? Por lula, quero dizer uma subclasse dos chamados cefalópodes, que inclui os deliciosos chocos, mas também lulas e polvos. Muitos desses animais têm habilidades e inteligência incríveis e podem até usar ferramentas. Isso é notável, especialmente para invertebrados. Porque a maioria dos seres invertebrados é meio simples, sabe? Peço desculpas a todos os espectadores invertebrados deste vídeo. Então, como os polvos conseguiram alcançar um nível de desenvolvimento tão alto, mesmo sendo algo incomum para outros animais invertebrados? Uma equipe de pesquisadores se debruçou sobre o genoma de 3 representantes dos polvos para responder a essa pergunta. Um polvo, um choco com 10 braços e uma lula. E a análise do DNA da lula revelou coisas surpreendentes. Seu genoma compreende muito mais pares de bases do que o de outros moluscos, como mexilhões e caracóis, e é de longe o maior genoma de todos os invertebrados. O genoma do polvo chega a ter 90% do comprimento do genoma humano. Isso, por si só, não é prova de inteligência, mas definitivamente mostra que essas criaturas são extremamente complexas. Ok, agora talvez alguns digam que tá super chato. Eu prefiro ir comer lula de novo. Mas os pesquisadores descobriram mais uma coisa. E isso é realmente, de certa forma, assustador. O material genético dos polvos é diferente na sua estrutura em relação ao de outros seres vivos conhecidos no planeta. A pesquisadora envolvida, Hannah Schmid-Bauer, da Universidade de Viena, disse: "Por meio de nossa pesquisa, ficou claro que, para entender a biologia dos cefalópodes, precisamos primeiro entender os blocos de construção genética desses animais. Entretanto, esses blocos de construção parecem diferir radicalmente e em muitos aspectos do que conhecemos de outros animais. Os genomas de todos os organismos vivos são, na verdade, divididos em cromossomos de forma muito semelhante. Essa estrutura genética básica é conhecida como sintênia e liga todos os organismos vivos ao longo de 600 milhões de anos de evolução. Por mais que os seres vivos tenham se desenvolvido de forma diferente ao longo do tempo, essa estrutura genética básica é algo que você tem em comum com um sapo, por exemplo, e que indica que temos ancestrais comuns até mesmo com essas criaturas que agora estão tão distantes de nós. Então, da próxima vez que vocês virem um sapo, tratem-no como um parente distante. Ou seja, com desinteresse e convites sociais forçados para o jantar de Natal. Polvos se importam, mas a partir dessa linha evolutiva comum. Os genes em seus cromossomos são arranjados e organizados de forma completamente diferente dos genes de todos os outros grupos de animais. O coautor do estudo, Clifton Ragsdale, da Universidade de Chicago, disse a uma imensa reestruturação do material genético, como se os genes originais tivessem sido purificados em um liquidificador. Porque alguns animais desenvolvem uma estrutura genética completamente diferente, enquanto todas as outras espécies do planeta não fazem isso. A causa disso é completamente desconhecida, mas pode ter dado aos polvos uma imensa vantagem evolutiva no passado. Os blocos genéticos, também chamados de microsinapses, dos polvos quase não contêm genes novos, mas apenas novas combinações de genes que também são conhecidos em outros seres vivos. Essa disposição genética única pode ser a chave para as habilidades especiais dos polvos. Pode-se dizer também que, ao reestruturar seu material genético, eles não mudaram as regras do jogo evolutivo, mas construíram diretamente para si um campo de jogo completamente novo, e assim conseguiram adquirir habilidades que são completamente desconhecidas de outras criaturas marinhas de uma perspectiva evolutiva. O RNA mensageiro parece desempenhar um papel fundamental nesse processo.
Você se lembra da aula de biologia da 8ª série? A tarefa do RNA é transportar e traduzir as informações genéticas armazenadas no DNA. Ela coloca a informação genética em prática. Nos polvos, os pesquisadores observaram com bastante frequência uma alteração posterior desse RNA mensageiro. Então, depois que as informações genéticas já foram lidas e deveriam ser transportadas pelo RNA mensageiro, ele ainda é modificado. Isso também acontece em vertebrados, mas é bem mais raro do que nos polvos. Essa alteração posterior de uma instrução de construção de mRNA já lida do DNA pode fazer com que diferentes proteínas sejam produzidas a partir de um único código genético. Isso, por sua vez, amplia as possibilidades funcionais da formação de proteínas. E, de fato, essa edição de mRNA ocorreu com bastante frequência nos tecidos neuronais dos polvos, ou seja, em seus cérebros. Isso é, de certa forma, como um superpoder para a audição dos polvos, porque o RNA mensageiro, através de sua modificação posterior, cria proteínas alteradas. Provavelmente, isso funciona de maneira bem parecida com os super-heróis da Marvel. O RNA mensageiro do Homem-Aranha de repente também transporta informações de aranha, mesmo que ele tenha lido algo diferente em seu DNA humano. Ainda bem que o Homem-Aranha não foi mordido por um polvo. Mas muitas perguntas ainda estão em aberto, porque os polvos foram a única espécie a fazer essa manobra evolutiva. Há teorias de que os ancestrais dos polvos vieram do espaço. Ou, pelo menos, influenciado por fatores do espaço sideral. Parece totalmente louco, sim, mas isso é afirmado até mesmo em um estudo científico oficial. Ele afirma que os genes transformadores que levam do ancestral do náutilo ao choco comum e da lula ao polvo comum não são facilmente encontrados em nenhuma forma de vida pré-existente. Portanto, é razoável supor que eles foram emprestados de um futuro distante em termos de evolução terrestre ou, mais realisticamente, do cosmos em geral. Mas será que isso é realmente uma explicação realista? Eu acho que isso, embora não seja completamente impossível, é mais improvável. Que os ancestrais dos polvos vieram do espaço não parece muito plausível. Como eles teriam feito isso? Congelados em um cometa e depois descongelados na Terra, como anéis de lula do freezer? Dificilmente. Talvez tenha havido algum tipo de evento de panspermia e vírus alienígenas tenham vindo para a Terra, o que alterou a composição genética das lulas. Mas se realmente houve esse influxo do espaço, você pode estar se perguntando o que aconteceu. Porque só os polvos foram afetados e nenhuma outra espécie neste planeta. Para mim, essas são explicações bem distantes. Mais plausível é uma tática evolutiva absolutamente extraordinária, que não envolve nenhum fator extraterrestre. O que vocês acham? Por que os polvos têm um material genético tão estranho? Será que eles vêm mesmo do espaço? Ou será que existe uma outra explicação? Eu adoraria saber a opinião de vocês. Escrevam nos comentários. Dizer que os polvos têm uma origem extraterrestre é um pouco exagerado. Mas tem polvos no espaço. Sem brincadeira, mandaram alguns pro espaço. Se você quiser saber tudo sobre essa história maluca, dê uma olhada no clipe de Lula mostrado. Ficou muito interessante. E se vocês quiserem dar uma força pro meu trabalho, que tal adquirir um dos meus livros sobre o espaço ou um planeta de pelúcia da minha loja de espaço, que agora tá no site G Digital? Isso é um grande passo para mim e eu ficaria muito feliz se vocês dessem uma olhada na minha loja. Muito obrigado, galera. Esse é um grande passo para mim e eu ficaria muito feliz se vocês dessem uma olhada na minha loja. Muito obrigado, pessoal. E fora isso, nos vemos no próximo vídeo. Cuidado.